Ok, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2020. São 20 horas e 9 minutos. Eu sou o Newton Miguel Coelho, falo de Vila Velha, Espírito Santo, e hoje eu converso com o nosso amigo Sérgio Gouveia, que vai falar diretamente de Brasília, capital do Brasil, dessa nação maravilhosa, com um povo maravilhoso, mas que carece ser mais bem informado. Nós fomentamos a ideia de um Congresso Cidadão e, por isso, nós provocamos debates pela via institucional e visamos sempre o voto ao legislativo. Contando com isso, hoje eu farei algumas perguntas ao companheiro Sérgio, nosso amigo, participante também do movimento, e nós vamos colher algumas informações acerca do sistema proporcional, que é onde a gente sempre procura levar o diálogo, né, o debate, sempre visando a legislação eleitoral. Sérgio, você quer dar uma boa noite aí para o pessoal e eu já começo as perguntas? Fique à vontade. Tá certo. Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui, nós bolamos essa diagramação para hoje. O Newton vai fazer algumas perguntas, eu vou responder, ele vai fazer alguns comentários e a gente vai tentar, então, explicar a importância do voto proporcional e também evoluir esse raciocínio através de algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue passar essa mensagem para a população. Perfeito. Sérgio, a primeira pergunta é a seguinte: como o voto de legenda atua no aumento da possibilidade de formatação de maiorias congressuais de viés social e nacionalista? O voto de legenda atua, Newton, porque, da seguinte forma, ele é um voto em lista, onde há uma junção, uma união de fatores para que, então, pessoas que não tenham recursos financeiros possam atuar em bloco para obtenção de maiorias. Então, o voto de legenda, ele é um voto dedicado à lista. Então, o que é a lista? A lista é um grupo de pessoas que cada partido encaminha ao tribunal para que esse grupo, então, venha a ser operador de mandato daquele partido. O mandato é do partido. E o principal voto político, o principal voto de representatividade, aquele que traz representatividade popular nos espaços políticos, é o voto de legenda, é o voto proporcional. Então, esse voto é um voto que constitui o maior avanço social de todos os tempos. Então, é algo que deveria ter sido prezado muito, e foi prezado, paradoxalmente, por aqueles que não se dizem, então, os defensores das causas sociais, mas essa é uma outra história. De qualquer forma, o voto, ele existe ainda, está no artigo 45 da Constituição, e ele é um voto super importante porque é a única porta de entrada de populares em espaço legislativo. Então, ele é importante, respondendo objetivamente a sua pergunta, porque ele atua em bloco, ele atua em lista, o partido encaminha uma lista para cada Câmara. Então, nessas eleições municipais, haverá aí 5 mil câmaras, ou alguma coisa, quase 6 mil câmaras a serem preenchidas, são quase 6 mil municípios. Cada Câmara pode ter um número de cadeiras, de assentos, a partir de 8 assentos. Então, a partir de 8 assentos. Se o número de assentos é até 20 assentos, então o partido pode encaminhar 150% do número de assentos. Ok? Perdão, se for até 20 assentos, o partido pode encaminhar até o dobro de assentos, 100% do número de assentos. E acima de 20, o partido pode encaminhar 150% do número de assentos. Então, no caso de 8, o partido pode encaminhar 16 pessoas para disputarem, então, os 8 assentos. E isso cria um bloco, isso cria uma unidade. Né? O voto é no bloco e não no nome das pessoas. Então, o voto de legenda é importante porque ele atua em bloco. Perfeito, Sérgio. Quando você fala que atua em bloco, você está falando do que alguns partidários chamam de nominata ou lista partidária, é isso mesmo? Porque a nominata nada mais é do que a possibilidade do partido, no caso do voto de legenda, ele valer mais do que o nome de cada um que esteja dentro da nominata. Então,
quando nós votamos num determinado partido, nós estamos praticando exatamente a mesma coisa que um torcedor de futebol faz quando ele torce por um time. Então, quando o torcedor está torcendo por um time, ele pode até se afeiçoar aí a um determinado jogador, ele gostar mais de um jogador do que do outro e tal, mas, na verdade, ele está trazendo consigo o símbolo do time todo. Ele está torcendo para que o time todo faça gol, obtenha vitória. Falando no caso do futebol, né? Pode ser vôlei, pode ser qualquer esporte de equipe. Então, não importa se é o zagueiro que vai fazer o gol. Não importa se é o zagueiro que vai bater falta, porque ele bate falta bem, ele treinou. Não importa se é o centroavante que vai fazer o gol, que vai preparar para o zagueiro fazer o gol. Não importa se o goleiro vai fazer um gol. O que importa é que haja o gol e que haja o número de gols suficiente para que seja obtida a vitória. Então, o número de gols majoritário vai definir o vitorioso. No caso do voto de legenda, quando a pessoa vota para deputado e para vereador, é importante que essa live traga a noção de que a pessoa não está votando em candidato, ela está votando numa lista toda. E eu explico por quê. Vamos supor que você fosse um candidato agora, e o seu número fosse 9901. Então você é o primeiro da lista partidária e o seu partido é o partido 99. Então, quando o sujeito vai digitar o seu número, ele vai ter que digitar primeiro o nome do partido, o número do partido, 99, e depois ele vai botar lá o nome que ele quiser. Ele pode digitar apenas o número do partido. E nós vamos chegar lá mostrando que existe aí um vício de vontade e tal, ainda nessa live, tá? Então, se não é objetivo, o voto para deputado federal é o voto do time de futebol. A pessoa tem que ficar pensando no time de vôlei, no time de futebol, um esporte de equipe. Porque ela não vai achar o seguinte, não, eu só vou obter a vitória se o Zico marcar todos os gols. Não é assim. Se o Pelé marcar todos os gols. Não. Qualquer um pode marcar o gol. O Jairzinho, o Piazza, o Rivelino, qualquer um. Eu estou falando desses nomes porque eu não gosto de futebol, então eu estou lembrando de nomes assim muito famosos. Excelente. Mas no caso, uma coisa bacana que você falou. Você fala do time, quer dizer que o time seria a legenda. Exatamente. E esse time, o time é a legenda que representa o partido. Então, quer dizer, a legenda é o Flamengo, por exemplo. É o Botafogo. Perfeito. Então, o Botafogo. Todo mundo gosta do Garrincha. Aí vai jogar o Botafogo, tá? Tem o Manga no gol e o Garrincha na ponta direita. Muito bem. O Manga é um ídolo do time, assim como foi o Roberto Ceni, Ceni, lá do São Paulo. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Tá, então. Isso. E o Garrincha, na ponta direita, é o ídolo da massa, porque ele vai aqueles dribles, aquela encenação. Pois é, a pessoa, ela pode torcer para o Garrincha, ela pode torcer para o Manga, mas ela vai querer a vitória do Botafogo. Nunca vai. O comentarista lá do futebol não vai assim: Garrincha 10, Flamengo 0. Não. Ele pode falar isso de brincadeira. Agora ele vai falar Botafogo 10, Flamengo 0, Botafogo 1, Flamengo 2. Tal. Não importa. O que importa é o resultado majoritário que você obtém dentro de um voto proporcional. Perfeito. Então, o voto proporcional é em lista. Esse exemplo, então, eu trouxe aqui de improviso. Não sei se explicou legal. Não, explicou, ficou bem explicado. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é o que é voto em lista? Então, o voto em lista é o time. Então, quando você pensa numa lista, vamos supor, o Sol, ele tem lá um Sol, com aqueles raios em vermelho, e aquela letrinha lá, Partido Socialismo e Liberdade. Está lá. O número dele é o 50, então esse é o símbolo do Flamengo para o pessoal, ou do Botafogo. Tá. O PT tem lá a estrela inconfundível, a bandeira vermelha com a estrela no meio, aquele P e o T lá, então a pessoa sabe que é o 13. Então, isso aí é um time de futebol. No voto proporcional, o partido apresenta, eu vou jogar uma partida. E essa partida, o número de votos é o número de gols. Eu quero obter o maior número de gols. Então eu vou botar só craque para jogar, eu não vou botar perna de pau para jogar. Isso em tese, não é isso que acontece por outro motivo, mas não é o caso, não é essa história. Então, o voto em lista é o voto onde a pessoa, quando ela está votando num candidato, eu vou votar no Newton Coelho porque ele é muito bom. Mas ele é do partido 99. Aí, quando eu digito lá 9901, eu votei primeiro no partido dele e depois nele. E tem mais.
O número de gols que o partido faz, essa é uma mensagem ultra importante para se passar nessa live. Muito importante. O número de gols que um partido faz enquanto time, que joga em equipe, não tem nada a ver com o nome das pessoas que estão sendo postas em votação. O número de gols chama-se quociente partidário e ele é obtido apenas a partir do voto no partido. Então, quando a pessoa vota 9901, o tribunal vai lá e separa o 99 para cômputo das cadeiras que aquele partido conquistou. E o 01, ele vai pegar 01, 02 e vai ordenar a lista. Então, se o 02 obteve mais votos do que o 01, o 02 entra primeiro na cadeira, depois o 01 entra. E assim vai. É assim que funciona. Então, isso que você está dizendo é a ordenação da lista. Então, os eleitores vão votar, obrigatoriamente votam no partido, que é a obrigação votar no partido, tem que votar na legenda. Não tem como não votar na legenda, correto? Tem que votar na legenda. E depois do voto na legenda, o eleitor tem a opção, é um direito optativo de ordenar a lista, é isso? Exatamente. Esse aí é o voto proporcional puro que nós trazemos aqui para explicar às pessoas os benefícios do voto proporcional puro. Por que ele é benefício? Porque as pessoas que estão no time, vamos supor, tem um camarada lá no time que joga pra caramba. Ele é o Lionel Messi. Joga, bate uma bola danada. E o outro lá que joga na zaga, ele não faz gol. Mas quando sai a vitória de todo mundo. Então, o Lionel Messi, ele é um puxador de vitórias, vamos dizer assim. É um promotor de vitórias. Ele vai levar até a vitória todo o time porque ele joga bem. O outro cara joga bem na posição dele. Tá? E existe uma coisa chamada de convenção que diz o seguinte, a convenção, ela diz o seguinte, o sujeito que está sentado no banco, ele não jogou a partida. Tá? Ele ficou sentado o tempo inteiro lá como, vamos dizer assim, um espectador privilegiado, né? Ele ficou sentado ali vendo a partida ali da beira do campo, beleza. Mas quando sai a vitória, ele está na equipe e ele também obteve a vitória. Se o time dele for o campeão, ele vai ser campeão também, ele vai levantar a taça e está lá no banco, ele não jogou partida nenhuma. Isso significa o seguinte, quando todo mundo tem que fazer campanha, os ricos levam vantagem, porque não é só uma questão de dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro, é a questão da pessoa ter recurso para se fazer conhecer. A pessoa, ela pode ter recurso para chegar na cidade, rodar a cidade inteirinha, né, e conversar com as outras pessoas. E quando é um estado muito grande, vamos pegar a Bahia, por exemplo, que é um país, a Bahia é grande para caramba. O sujeito para rodar a Bahia inteirinha, fazer campanha para deputado estadual ou para deputado federal, ele vai ter que ter uma quantidade de recursos para trafegar até de avião, porque a Bahia, se você for fazer campanha 45 dias de ônibus, você vai chegar só ao bagaço. Tem que ser E uma campanha em estados muito grandes, como Mato Grosso, Amazonas, Pará, o Brasil é muito grande. Então, isso significa que o voto em lista não precisa fazer campanha. Essa é a grande jogada. Basta que você conheça os propósitos do partido e saiba que aquele partido não vai trair os propósitos que ele botou no estatuto, para você votar apenas no partido. O trabalho já foi feito. O voto em lista, se a pergunta foi essa, ele pode ser um voto em lista aberta ou um voto em lista fechada. No voto em lista aberta, o partido apresenta o time que vai jogar. Então, vamos já aproveitar aqui. Se você não tiver nenhum comentário, eu vou emendar. Pode emendar. Pode ir. Tá, obrigado, Newton. Valeu. Então, o voto em lista, ele pode ser um voto em lista aberta ou em lista fechada. No voto em lista aberta, que é o modelo brasileiro, o eleitor, ele faz o ordenamento da lista. Na verdade, a bem da verdade, quem vota é o dirigente partidário. Porque o grande funil são milhões de pessoas que têm o direito de serem eleitas, né? de concorrerem a cargo eletivo. Mas o dirigente partidário, ele pega esses milhões de pessoas e seleciona apenas um pouquinho de pessoas para cada Câmara. Então, se a Câmara tem 8 vagas, o presidente lá do partido, o diretor do partido, vai colocar 16 pessoas que ele escolheu naquele município. O ideal seria que esse ordenamento fosse feito
antes, junto com a sociedade, para promover maiorias. E o ideal é que o dirigente partidário não saturasse a lista, para evitar que irmão ficasse brigando com o irmão no meio da rua, disputando a mesma vaga, e ainda ter que brigar com outro do outro partido para disputar a mesma vaga. Então, essa redundância é chamada de fator de dispersão, mas não tem nada a ver com essa resposta. A gente pode falar que, o voto em lista também pode ser fechada, ou seja, o partido já chegou à conclusão de quem vai primeiro no caso da distribuição. Então, vamos supor, o candidato número 10 fez 1.000 votos e ele conquistou 2 cadeiras. Se ele conquistou 2 cadeiras, na lista fechada, quem vai entrar primeiro não é o candidato número 10. Quem vai entrar primeiro é o candidato número 1, porque a lista já está pré-ordenada. Então, já existe uma pré-preferência, até que chega a ser redundante, do partido, na hora de colocar em espaço legislativo. Mas acontece que o voto em lista fechada faz com que todos os parlamentares que adentrem espaço legislativo, os operadores de mandato, entrem em espaço legislativo com votação nominal igual a 0. Então, a votação nominal, ela não faz grande diferença quando a gente tem, então, o sentido do voto direcionado, vocacionado ao partido. Ou seja, o que é importante na democracia de massas, e a nossa legislação é vocacionada ainda à democracia de massas, é que os partidos sejam protagonistas de ideologias fortes. As pessoas acreditem na ideologia do partido. E isso não tem nada a ver com burguesia, isso não tem nada a ver com poder econômico, ao contrário. Quando as pessoas condenam o voto proporcional, elas estão sendo auxiliares do poder econômico, porque toda vez que o voto nominal entrar em cena, os ricos vão levar vantagem. Porque aí o voto ele sai do coletivo, do âmbito da vontade de exercer o poder coletivo, que seria então a socialização da sociedade, para então partir para o poder meramente privatista, individualista, naquele candidato. Então, o sujeito vai pegar aquele candidato, que é a essência do voto majoritário. O voto majoritário ele vai concentrar todos os votos na pessoa, naquela pessoa que está ali. Então, o voto majoritário ele não se reflete na representatividade política. A representatividade política é aquela que permite que populares, pessoas da sociedade, sejam através de cotas, o partido estabeleceu uma proporcionalidade na lista, né? Colocou lá um tanto de mulheres, um tanto de LGBT, né? Um tanto de deficientes, um tanto de negros, não importa. Isso que está sendo posto dentro da lista é uma forma de privilegiar minorias, é uma forma de trazer para o espaço legislativo a representatividade que vai defender as estatais, que vai defender os direitos sociais, né, os direitos tributários, os direitos trabalhistas, que vai defender os direitos sindicais também, que vai defender o próprio direito político, né, de poder fazer o voto proporcional puro e não o voto proporcional contaminado, que é uma coisa que passou a habitar o ordenamento jurídico a partir de 2015, sem que esses movimentos sociais, sem que essas centrais sindicais tal, tivessem a iniciativa de se revoltar contra isso, mas não revoltar indo para a rua, dizendo que vai fazer revolução, nada disso, se revoltar no sentido institucional, de apoiar a ADI 5920, por exemplo. Então, esse clamor que nós temos aqui é um clamor procedente, porque o que nós queremos é o que é nosso, nós não queremos nada dos outros. A gente quer que o voto proporcional puro volte e, se possível, com a lista pré-ordenada, porque aí todo mundo vai entender que o voto nominal, para as pessoas populares, não é importante, porque no dia que o voto nominal for importante, os populares perdem todas. Isso é o voto em lista. Perfeito. O que você falou, Sérgio, sobre lista aberta, eu tenho uma certa dúvida que não está aqui no escopo, mas já que a gente está nesse tópico, eu gostaria de perguntar. Porque eu tenho conversado com alguns colegas de partido e eu questiono por que a gente faz lista aberta. E aí um colega falou exatamente assim, não, outros países liberais fazem lista fechada. Eu falei, aí eu perguntei, é proibido nós fazermos lista fechada? A lei exige que o voto seja em lista aberta? Então o questionamento que eu faço, Sérgio, é exatamente esse. É opcional ou é determinação da lei que a lista seja aberta no Brasil? Você
consegue responder isso tranquilo, então, sem problema? Sem problema. A soberania do voto, ela reside na vontade do eleitor. Ok? A soberania do voto reside na vontade do eleitor. O eleitor, ele permite que a lista fique fechada se ele votar na legenda. Porque quando ele vota na legenda, ele não está votando em nome nenhum. Então, o que acontece? Ele vai transferir para o poder público, através de critérios de idade, através de critérios de... É o poder público que vai chegar e falar assim, não, eu vou ordenar a lista porque todo mundo votou na legenda. Então, o TSE vai votar, ele vai fazer o discernimento de quem entra primeiro, quem entra segundo e tal. Não vai haver briga, porque se o partido coloca, ao invés de colocar 150%, ele colocar 50% mais um, ele vai concentrar mais ainda a força da equipe dele, ele vai diminuir a equipe dele, diminuindo a dispersão, eu posso falar agora em dispersão, no sentido do povo, jogar em dueto com o povo. Veja bem, um partido de massa, ele vai jogar em dueto com o povo, ele vai falar assim, olha, você vai votar só na minha legenda, porque aí é pouquinha gente que tem, a nossa força, o número de cadeiras vai disparar, porque não vai haver dispersão, quer dizer, você não vai desperdiçar voto votando em vários membros da mesma equipe, você vai votar apenas naquela pequena quantidade de membros da mesma equipe, então a possibilidade da gente fazer 50% mais um, ou 50% mais dois, ou 50% mais três, mas não 150%, né, é muito maior, você vai diminuir a dispersão. Então, isso aí é o fechamento da lista, que não é impedido pela Justiça Eleitoral, claro que não, porque ela demanda da vontade do eleitor. No caso da lista oficialmente fechada, o partido já manda, lá na convenção, já fica acertado quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, vamos supor que você é o primeiro que vai entrar. Está lá, o Newton primeiro, é o 01. É ele que vai, em caso de cadeira, essa cadeira vai ser do Newton. Ficou decidido pelo partido isso. Tá. O número 10 da lista fez voto pra caramba. E você acabou sendo beneficiado pelos votos. Você não fez voto nenhum. Você é o primeiro da lista, mas não fez voto nenhum. Quem vai entrar primeiro não é o cara que fez muito voto, é você, porque já está pré-ordenado. Isso acontece na Argentina, acontece em Portugal e tal. O pato aqui está indo bem. Perfeito. Então, o que acontece? Esse fechamento informal da lista depende da consciência do eleitor de que ele quer votar de uma forma que permita que populares adentrem espaço legislativo. Porque do jeito que está hoje, se a pessoa fica pensando que vai votar no candidato, cada candidato vai fazer uma campanha diferente, inclusive dentro do mesmo partido, o que é um absurdo. Sim, sim. O candidato teria que fazer campanha para o time. É como se o cara chegasse e falasse assim, olha, eu vou fazer mais gol do que aquele ali, então eu sou melhor do que aquele cara ali, porque eu faço mais gol do que ele. O outro, não, quem faz mais gol sou eu. Aí vem o goleiro e fala assim, não, peraí, quem faz mais gol sou eu. Vocês não sabem do segredo. Não é, o goleiro não faz gol, o goleiro fica lá atrás, como é que o goleiro faz mais gol? Então, esse tipo de convivência na lista aberta é uma coisa típica de partidos que não trabalham pelo coletivo. Olha só que coisa bonita. Perfeito. Você é o primeiro da lista, mas você não fez voto nenhum. Eu sou o 15º da lista, fiz voto pra caramba. Quem é que vai entrar? Eu? Não, você que vai entrar. Isso é socialismo. Socialismo não é egoísmo, não é privatização de interesse. Então eu estou olhando para o meu umbigo, eu quero ser o deputado, porque eu não jogo em equipe, eu jogo para mim. Eu vou me valer do partido para eu ser o eleito. Eu ser o eleito, e não o cara que está lá no número 1. Tudo bem, a lista aberta ou a lista fechada. Agora, o fechamento da lista ele pode acontecer pela via do eleitor. O eleitor pode fechar a lista da seguinte forma. Ele pega o voto dele, ao invés de votar em nomes, ele vota só no time. Porque ele votando no time, isso em tese, ele está, então, favorecendo a lista toda. E aí entra todo mundo. Se tiver pouca dispersão, a possibilidade de você fazer maioria aumenta. Estatisticamente é possível provar isso. Aumenta barbaridade, coisa que nunca foi feito no Brasil. E as pessoas saem dizendo que o voto não vale nada, que é difícil, porque a burguesia... Eu ouço isso todo dia, né? Esses comunistas de DCE ficam falando assim, não, porque a burguesia... Comunista de DCE, o que tem de comunista de DCE por aí não está de brincadeira.
entendeu? Então os camaradas, não, porque a burguesia, o poder econômico não é coisa nenhuma. O sujeito não faz nenhuma campanha para o voto proporcional puro, onde o poder econômico não entra. Como é que o poder econômico vai entrar num time se o cara vai votar no partido que não precisa fazer campanha? Olha que coisa boa. Acaba com a corrupção na campanha, acaba com o fator de dispersão, acaba com a corrupção, acaba com a dispersão, aumenta muito a possibilidade de fazer maioria, né? Com uma pequena quantidade de votos no partido. O partido consegue fazer maioria porque diminui a dispersão, concentra os votos todos no partido e consegue fazer, então, maioria por cento. Que não pode continuar com 5%, 8%. Tá, joia. E empodera a coletividade, não é isso? Sim, e dá poder à coletividade. Perfeito. Diminui essa coisa fratricida do identitarismo um contra o outro. Porque quando você tem o poder majoritário, que você possa ter acesso à lei, e que lá no espaço legislativo real o negro vai se sentar com o LGBT, com o deficiente, e também com qualquer outra minoria, com as mulheres que se sentem aí desprestigiadas e tudo. Quando eles se sentarem à mesa para elaborar um projeto de lei, então eles vão discutir primeiro o seguinte: a liderança do partido aqui dentro da casa, ela vai ser circular para que todo mundo tenha a chance de analisar por igual os projetos de lei. Esses projetos de lei, eles vão atender ao clamor popular, que é o quê? Defender estatal, defender direito, defender riqueza nacional, né? Promover a questão da distensão no campo, distensão na cidade, fazer uma reforma urbana decente que dê moradia para as pessoas com dignidade, mas que, para que isso aconteça, não fique entregando o minério de ferro todo, não fique entregando a bauxita toda, não fique entregando, porque essas entregas passam por dentro do Congresso Nacional. E esses partidos que dizem ser os defensores dos direitos sociais, dos direitos cíveis, dos direitos políticos, ficam forçando as pessoas a tentarem, né, ou atinarem apenas para o voto majoritário ao presidente da República, como se esse voto fosse importante. Ora, bolas. Vamos pegar aí 38 anos de redemocratização, tá? Pois bem, um desses partidos, que foi o PT, ele chegou a exercer a presidência da República por 13 anos, mais ou menos. Muito bem, tá. Durante 13 anos, ele não conseguiu fazer as reformas de base. Então, se nós pegarmos esse tempo todo, 38 anos, os 13 anos representam cerca de 36%. Vamos botar 36%. Ou 34%, perdão, 34%. Né? Então, o que sobra são 66% sem a presidência da República. Então, quase 70% da presidência da República, na redemocratização, não é pertencente a um partido que se diga social. E isso na presidência da República. Agora, no caso do Legislativo, a situação é absurda. Porque em 38 anos, 0% de poder legislativo foi dado aos partidos que se dizem defensores dos sociais, sem que eles discutam isso com a sociedade. Você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo em live nenhuma. Eu vou encaminhar isso aqui para o Rafael Brusa, para ele entender que quando eu vou lá no canal dele e falar assim, olha, bota o voto legislativo na pauta, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando a lei e estamos miuçando a lei para que as pessoas entendam que fazer maioria não é isso que a esquerda diz, é impossível, porque o burguês... Que nada de burguês, o cara fica falando tanto de burguês, ele não conhece nem a lei do partido, ele não tem nem coragem para poder facear a lei dele, o partido dele, como é que ele vai ter coragem para fazer a revolução? Não é verdade? Não é uma coisa paradoxal? Movimento Revolucionário Trabalhista, não é? Você pega lá, MRT. É complicado, é complicado. É complicado. É complicado lidar com essa turma, Sérgio, é complicado. Mas tem uma coisa boa, Sérgio, que eu consigo perceber nesse tempo que a gente vem fazendo militância. A resistência está diminuindo a conversa sobre a institucionalidade e a conversa sobre o voto legislativo. Antigamente as pessoas ouviam menos a gente, agora estão ouvindo um pouquinho melhor. Eu acho que a coisa está começando... né, a ter um pouquinho mais de consciência, de conscientização, eu acho que a gente vai num ponto bom. Vamos continuar. Vamos continuar com as perguntas para a gente não sair, não viajar na batata? Quando for na consideração final, eu gostaria de falar um pouco sobre esse negócio de militância institucional e a consulta da Benedita lá da participação dos negros na divisão dos recursos e tempo de
de televisão. Pode Perfeito. continuar, Nilton, por favor. Então vamos aqui, porque são 10 perguntas e a gente está na 4ª pergunta ainda, viu? Olha só. A live era prevista para meia hora, está com 29 minutos. Quero registrar a presença da Lúcia Lia, mandar um beijo para ela. A Lúcia Lia está aí Aproveita e manda um beijo para a vovó Ninice, que a bebê nasceu. Sério? Olha só. Nasceu então, hoje. Nasceu hoje, já mandou um beijão. Um beijão para a vovó Ninice também. Agora temos 2 vovós, a vovó Lili Maravilha. E a vovó Ninice. Tá, parabéns, Maravilha. Então, a vovó Ninice. Eu fico aqui aliviado, porque eu estava até preocupado com essa história aí. Tá tranquila, passou por cirurgia. Isso, passou por cirurgia a filha dela, mas tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Vamos embora. Na sua visão, Sérgio, o que é puxador de votos? Então, o puxador de votos... Bem objetivo. O puxador de votos é aquele camarada que é posto na equipe porque ele é bom de bola. Então, vamos supor o seguinte, que diferença faz um time que tenha na linha de frente, vou citar nomes aqui, eu não entendo de futebol, que tem Messi, que tem aquele português lá que é bom de bola pra caramba, o Ronaldo, e que tenha também, sei lá, o Pelé e tal. Que diferença faz você ter um time desse, com um ataque fulminante, e você ter um time que tenha lá na frente 4 Sérgio Gouveia? Pô, faz toda a diferença. Porque o time que tem 4 Sérgio Gouveia, ele vai levar de goleada sempre. O cara não vai conseguir fazer gol. Como é que eu vou correr? Como é que eu vou driblar os caras? Não tem, eu não trabalho com isso, não fui treinado para isso. Né? Então, o puxador de voto, na verdade, é o camarada que é o promotor de vitórias. E no caso do voto, o promotor de vitórias é o promotor de maiorias. E não existe nenhum problema em dizer que o promotor de maiorias, o puxador de votos, seja algo imoral, porque ele coloca, entre aspas, pessoas dentro do espaço legislativo que não teve voto algum. Que bom que ele coloca pessoas que não teve voto algum. Por quê? Porque pessoa que não teve voto algum é aquela pessoa que não tem dinheiro para fazer campanha. A pessoa que não teve voto algum é a pessoa que já estava na lista e que já estava aprovada para mandato na época da convenção. A convenção existe para isso. A convenção, ela simplesmente pega o time e fala assim, esse time aqui é o time que vai para a Copa do Mundo. É a lista que eu vou mandar para a FIFA para fazer do meu país o campeão. Então, aquele time que foi selecionado é o time para o qual todo mundo vai torcer, inclusive os caras que estão no banco. Então, quando sair o campeonato, que houver a vitória total, o prêmio não vai só para aquele cara que fez o gol, não. Ele vai para o cara que está no banco, ele vai para o médico, ele vai para o massagista, porque o trabalho do voto, o voto proporcional, é um trabalho em equipe. Ninguém pode falar assim, olha só, as últimas eleições, o Tiririca colocou para dentro da Câmara dos Deputados 5 pessoas que entraram com 20 votos. Isso é imoral. Como que é imoral? Quem tinha que estar fazendo isso eram os partidos que se dizem pelo social. Porque isso aí é previsto na lei e não está na lei porque caiu de paraquedas. Isso vem lá da Europa de uma conquista social incrível para nós. Imagina a possibilidade de pessoas competirem de igual para igual, tirando fora o fator econômico. Quem é que joga uma oportunidade dessa do lixo? Aí vamos ver a questão da lista fechada. A lista fechada é mais coletiva ainda, é mais socialista ainda. Acontece na Argentina, em Portugal, em outros países. Os parlamentares entram em espaço legislativo com votação nominal igual a 0. Na Espanha também. 0. Quantos votos o Newton teve? 0 votos. E o Sérgio? 0 votos. E o fulano de tal? 0 votos. Por quê? Porque o eleitor votou na equipe, ele votou no partido no qual ele confia, ele votou no partido que obedece o estatuto, é um partido aberto, que faz prévia, é um partido honesto, não é essa enganação. Porque quando a gente vai votar em nome, a gente está pagando fogo com gasolina. Porque quando a gente vai votar em nome, vai ter que haver um recurso incrível, 1 milhão e tanto para cada candidato. Como é que pode a gente se entender, né, detrator do voto legislativo se a gente não sabe raciocinar a partir do ponto de vista econômico? As análises que nós extraímos aí de todas as mídias, de todos os locais, sobre o voto legislativo, são análises técnicas, secas. Você pega um texto de alguém que entende pra caramba de voto legislativo, o cara fala assim, o voto...
legenda ficou fragilizado. Nem não nada, ninguém diz nada. Quando, então, o voto de legenda deixa de existir, a possibilidade da gente ter acesso ao espaço legislativo real fica reduzido a zero. E isso, então, só vai aumentar a deriva que vai conduzir, segundo a minha tese, com base em fatos passados na história do Brasil, que vai conduzir novamente à perda do direito ao voto no futuro qualquer. Perfeito, Sérgio, perfeito. Agora vamos para a pergunta 5. Teria como usar um exemplo bem simples, para explicar por que não existe puxador de votos? Eu acho que você já falou nesse agora, né? O que você acha? Exatamente, um exemplo bem simples, não existe puxador de voto. Não, eu acho que já falei sim. Não existe puxador de voto, o exemplo bem simples é o time de futebol, né? Perfeito, é o time de futebol, perfeito. Tá certo? Esse é o exemplo bem simples. Porque o exemplo bem simples já foi dado, entendeu? Perfeito. Por que os partidos ditos sociais nunca fizeram uso maciço do voto de legenda, combinado com o que você chama de promotores de maiorias? Entendeu a pergunta? Ficou claro? Eu posso repetir a pergunta. Entendi, sim. Não precisa não, eu entendi perfeitamente. Então, por que seria? Os partidos ditos sociais, eles são ditos dentro de fazer. Porque é um mistério profundo de fazer a maioria. Ficou provado que o PSOL, por exemplo, é um partido que tem muito voto de legenda e que não utiliza o promotor de maioria como indutor de votos para que o partido obtenha muitas cadeiras, então eu fico sem saber o que dizer, o que fazer. Porque agora, depois de 2015, esse mecanismo puro do voto de legenda parou de existir. Porque as pessoas acharam. Caiu a conexão do Sérgio. Alô, Sérgio. Sua conexão caiu. Deixaram enganar por uma mentira mentira interposta. Sérgio, a sua conexão caiu um pouquinho. Teria que voltar uns 10 segundos aí. Não, então, vamos tentar ver aqui. O que está acontecendo? Essa colocação do puxador de voto, essa coisa, né, que é imoral, que pessoas adentrem espaço legislativo com baixa votação nominal, ela tem como premissa o desconhecimento do que seja o voto em lista, o desconhecimento de que você está votando numa equipe. Pois bem, eu fui ver lá na eleição municipal de São Paulo, em 2016, o PSOL ele teve quase 37% de votação de legenda, ou seja, o diretor partidário, dito social, misteriosamente, enigmaticamente, não faz uma live dessa. Ele deixa para um Zé Mané que nem eu, um cara que ninguém conhece, fazer essa live. Imagina, no outro dia o Glauber Braga disse que queria fazer uma live comigo. Se esse cara cai na bobagem de fazer uma live comigo, ele vai ouvir isso aqui, todo mundo vai... Aí ele desistiu. E eu pergunto, peraí, por que ele desistiu e continua dizendo que ele é social? Como assim? As pessoas devem entender o seguinte, que quando elas votam nesses partidos que não querem fazer maioria, porque aí não é questão de não poder, é questão de não querer conversar sobre o assunto, é diferente. Eu não quero nem conversar sobre esse assunto, eu rejeito esse assunto. As pessoas que se acham com autoridade para fazerem isso, elas estão sendo, então, promotoras de minorias. E quando elas são promotoras de minorias, ela entra no primeiro dia da legislatura até o último dia da legislatura perdida. Todas as votações que esse partido fizer, ele vai ser derrotado. E nessa brincadeira, nós já perdemos quase todas as estatais, perdemos direito pra caramba, perdemos riqueza pra caramba, nós perdemos o pré-sal, vou falar de toda a live. Porque o pré-sal é uma riqueza inominável, nós estamos perdendo a Petrobras, vai fazer outra Petrobras de volta, dinheiro? Não tem dinheiro, entendeu? Perfeito, Sérgio. É isso aí, Newton. Deixa eu voltar aqui, o computador deu uma apagadinha, beleza. Você chegou a citar
quando você falou aí do voto proporcional após a mini reforma de 2015. Então, como vai funcionar agora, após a reforma de 2015, o voto proporcional? Então, o voto proporcional agora, ele foi poluído, ele foi maculado por um percentual de voto nominal. Não importa se é 1%, 2%, 5% ou 10%. Qualquer percentual acaba com o efeito, né, de possibilitar populares adentrando espaço legislativo. Por quê? Porque quando tem voto nominal, a eleição fica censitária. Como é que ela consegue ficar censitária a partir do voto nominal? Quando tem voto nominal, todo mundo tem que fazer campanha. É diferente de você ter uma pessoa que é o líder do time que vai fazer voto pra caramba. E tem um outro aspecto ainda mais perverso. O partido ele não tem condição de combinar com o eleitorado o seguinte: olha, você vai votar 10% em fulano, você vai votar 10% em fulano, você vai votar 10% para a gente fazer maioria. O voto é uma coisa que acontece de forma aleatória. Então, se o voto acontece, é distribuído pelo eleitorado de forma aleatória, quando há interposição de votação nominal, automaticamente vai haver uma disputa entre candidatos do mesmo partido para disputar a cadeira. E outra coisa, todos os votos que a pessoa faz acima da nota de corte são perdidos. É um desperdício de voto incrível. Vamos supor o seguinte: no Rio de Janeiro, nessa eleição agora, de 2020, a previsão que eu fiz é que a nota de corte esteja em torno de 8 mil votos para a vereança. Então, o sujeito tem que fazer entre 6 e 8 mil votos para poder ter acesso ao assento. Ele tem que estar pré-habilitado por essa quantidade mínima de votos. Vamos supor que o sujeito faça 100 mil votos. Se ele fizer 100 mil votos pelo quociente partidário, ele então vai fazer muitas cadeiras. Tá. Muito bem. Os companheiros de partido dele vão ter que ter, então, o mesmo número de nota de corte para poder fazer jus a essas cadeiras. Então, aquele efeito proativo, a possibilidade de populares entrarem em espaço legislativo, e que foi, vamos dizer assim, malversado pela questão da falsa moralidade de dizer fulano está entrando em espaço legislativo com votação. Não, não é qualquer fulano. O cara que está entrando com votação inexpressiva é do meu partido. Eu votei na lista, então eu quero que ele entre. É preferível que ele entre do que o outro entre. Quando eu abro mão de achar normal que um cara do meu partido vai entrar com votação, com um voto dentro do espaço legislativo, eu estou abrindo para que o meu antagônico, que tem milhões de votos, entre. E eu acho que bom. Então não puxou ninguém? Que bom, não puxou ninguém. Tá, não puxou ninguém do teu partido, pô. É um falso moralismo isso. Não tem... é uma falta de análise, é uma coisa assim que é necessário que tenha alguém que traga ao lume isso, para que as pessoas então possam entender que elas estão jogando contra si quando elas falam em promotor de maioria. Promotor de maioria é coisa boa, porque a lista já está fechada. Então vamos ver aqui. Com relação especificamente, né, ao voto nominal, que foi a pergunta. Esse voto nominal, ele vai fazer com que o voto de legenda deixe de existir. Sabe por quê? Vamos supor que você vá na urna e vote na legenda lá. Você gosta do PT, por exemplo. Você votou 13, enter. Foi lá o 13. O 13, ele vai contribuir para o aumento do quociente eleitoral. Ele vai dificultar o acesso do teu partido à condição de postulante à cadeira. Ele vai dificultar, porque ele vai aumentar o quociente eleitoral. O partido tem que ter o quociente eleitoral para ele ser postulante à cadeira. O partido, não é pessoa nenhuma. Tá. Entretanto, como ele é vazio nominalmente, ele não contribui para o aumento do quociente partidário. E quando você pega todos os textos dos especialistas nessa área, você vai ver que ele fala que o voto de legenda contribui para o quociente partidário, quando, na verdade, isso não ocorre mais. Porque se ele é vazio nominalmente, ele tem 0% de votos nominais. Se ele tem 0% de votos nominais, ele é um voto desperdiçado, jogado na lata do lixo. Eu não entendo por que esse tanto de coletivo, esse tanto de central sindical, esse tanto de gente que está aí dizendo que é pró-social, não entra de cabeça numa discussão dessa, para poder entender como é que funciona, ou então pega isso que eu estou falando aqui, vai lá na lei aferir se é verdade ou se é cascata que eu estou falando aqui, pô. Vai lá ver, vamos ver se esse Sérgio Gouveia está falando coisa com coisa ou se ele está inventando moda. O cara vai lá e vê, pô. E quando ele chegar lá
e perceber que isso que eu estou falando, essas simulações que ninguém faz, acontecem de fato, ele vai começar a entender o seguinte: espera aí, eu posso fazer muito mais pelo meu país do que ficar achando, por exemplo, que eu vou declarar guerra ao Exército, à Marinha Aeronáutica, às forças auxiliares, ao Corpo de Bombeiro e à Guarda Municipal, e as PMs todas, BOP, sei lá, Rota e tal, e vou vencer. É óbvio que isso aí é uma bobagem, isso aí é uma sandice. Então, ao invés de ficar perdendo energia na sandice, se você quiser fazer a sandice, faça a sandice também. Não tem problema nenhum, não. Pinte-se de vermelho, vai para o meio da rua, levanta o braço e fica gritando que não vai ter golpe, vai ter luta, mas acontece que você também deve prestar atenção no voto proporcional. Porque, ao invés de deixar o Brasil virar terra arrasada, o deserto do Saara, para quando não tiver mais ninguém, tiver só 2 beduínos, falar assim: agora a gente vai fazer a revolução. Agora, beleza, só tem o deserto do Saara. Nós dois, os nossos camelos aqui, vamos fazer a revolução. Pronto, está declarada a revolução. Não tem mais nada, acabou tudo, pô. Sabe o que é pior disso que você está falando, Sérgio? Que quando tiver deserto, ainda vai ter Estado querendo manter o deserto, inclusive. Você acha que vai ter revolução? Pois é. O Estado vai ter areia sempre... burguesa. Areia é o camelo burguês. Claro, se Maravilha. tirar o burguês, perde a graça. Eu já falei isso aqui. Se tirar o cara vai dizer, aquele camelo ali é burguês, aquela areia é burguesa, eu não posso fazer porque tem burguês. Então... Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só. Então, o voto proporcional deixou de ser puro porque foi poluído por um percentual de índice individual de desempenho, que a gente chama aí de voto nominal. Isso. E aí você fala o seguinte, que quando se eu for lá, por exemplo, votar e fizer o voto de legenda, como os cálculos que envolvem o quociente eleitoral consideram aquele voto como válido, porque o voto de legenda é válido para o quociente eleitoral. Mas para o quociente partidário, ele não é válido. Não é válido, não vai contar para o partido. Não, a coisa é muito sofisticada. Ele é válido, mas ele não consegue reter a cadeira no partido. Porque vamos supor o seguinte, que todo mundo votou na legenda. Aí, todas as cadeiras vão para o partido. Vamos supor um caso hipotético. Tá? Os votos foram votos de legenda. A Lúcia está dizendo que vai votar na legenda, como é que fica meu voto? Então, vou explicar para ela agora. Lúcia, vamos supor que um partido tenha recebido todos os votos de legenda do mundo. Então, ele pegou todas as cadeiras da Câmara para ele, concorda? Vamos supor que essa Câmara tenha 20 cadeiras. Então, esse partido sozinho ficou o dono da Câmara inteirinho. Aí, quando for ver quem é que vai entrar, não tem voto nominal nenhum. Ora, se não tem voto nominal nenhum, ele perdeu todas as cadeiras automaticamente e essas cadeiras serão distribuídas para quem fez 10% de votação nominal. O que eu quero dizer, a sutileza da maldade é a seguinte, é que alguns partidos, como o PSOL, por exemplo, vão conseguir reter algumas cadeiras, mas a maioria das cadeiras vão para os ricos. Porque a turma do PSOL lá da favela, do J. Marques, lá do Wesley, lá do pessoal, não consegue entender que mesmo que eles ganhem, eles estarão perdendo. Porque eles não têm capacidade de reter aquela quantidade de cadeiras. Mesmo que haja um puxador de voto agora, não vai ter capacidade de retenção de cadeiras. Existe uma solução, parece que é a pergunta que vem aí, que a gente vai tratar dessa solução. Seria a tal da engenharia política. Mas essa é a seguinte, porque agora é assim, seria possível assegurar o emprego do promotor de maiorias após essa reforma de 2015? Seria. E aí essa é uma pergunta, desde que se faça. Aí eu ia perguntar o que é engenharia política. Já pode emendar as duas respostas aí. As duas. Engenharia política é o seguinte, a gente primeiro tem que se conscientizar de que o Estado é contratualista e que a ala social ela precisa de ter acesso às leis, para ela poder fazer leis que venham balizar o Estado pelo viés social e não pelo viés patrimonialista. Essa é a grande missão dos partidos políticos ditos sociais. E essa é a grande missão da grande maioria do eleitorado, que quer pelo menos manter as riquezas do país, manter as estatais, porque estatal é renda para a União, é um estofo para a questão previdenciária, é um estofo para a questão da reforma urbana, porque vai poder fazer casa de melhor qualidade, é um estofo para a reforma agrária, porque vai poder pegar terra de melhor qualidade, é um estofo para tudo isso. Não vai haver nenhuma rebelião do Estado caso haja uma maioria social. Ao contrário, gente, ao contrário, a grande maioria do Estado está de joelho há 38 anos pedindo
para que esses partidos façam isso que eu estou querendo fazer. E quando os partidos não fazem isso que eu estou querendo fazer, essa maioria começa a ficar com raiva e começa a prender gente que não é para prender, começa a inventar acusação, porque essa maioria está vendo que esses partidos ditos sociais estão sempre inventando novamente o mesmo engodo por conta de dinheiro. Dinheiro de campanha virou meio de vida. Pronto, esse é o resumão. Essa aí é a grande... Eu não vou falar um nome pesado, seria falar essa desgraça, mas é um nome muito ruim. Então, essa é a grande... o debacle geral, é a grande quebra de tudo, política. Porque as pessoas elas estão olhando apenas para o projeto pessoal. E aí, quando o coletivo é relativizado em relação ao pessoal, tudo se perde, porque o social ele tem que obrigatoriamente ser de massa, ele tem que ser coletivo. Ele tem que ser coletivo. Se ele não for coletivo, ele vai ser egoísta, ele vai ser privatista, ele vai fazer o jogo, então, do capital, que é justamente isso. Uma pessoa só acumulando grandes quantidades de poder para que, então, uma massa infinita padeça de tudo que é tipo de problema. Vamos ver, então, o que seria engenharia política. Engenharia política seria, primeiro, tomar essa consciência. Segundo, pegar esse tanto de grupo social, esse tanto de coletivo social que existe, e botar para conversar uns com os outros, fazer treinamento todo dia. Ah, mas eu não... A ponte, você não precisa de gostar da outra pessoa, a pessoa não precisa ser simpática a você, basta que você tenha a lei e tenha fluxo pela via da lei com a outra pessoa para poder fazer sinergia. Então, o grande trato seria fazer os promotores de maioria... Tá, o Eduardo Cunha, então, falou que o promotor de maioria é ruim, porque não pode ter puxador de voto. Tá. E se eu tiver 20 puxadores de votos na mesma lista, como é que faz? Eu vou arrebentar de ter voto. Isso é impossível? Não é impossível se todos quiserem. Então, a questão não é você falar assim, eu quero ter 30% de mulheres, X% de negros. Não. O objetivo é fazer uma maioria de gente que realmente esteja empenhada em fazer, não consultas ao TSE ou ao TRE, mas esteja empenhado em fazer leis sociais capazes de mudar o viés do Estado. Essa é a grande missão. E esse é exatamente o cerne, o núcleo duro da democracia de massas. Tirar o Estado do viés patrimonialista e passar o Estado para uma coisa mais social. É isso. E passar o Estado para uma coisa mais social seria fazer as reformas de base. Isso, a engenharia política, é justamente fazer o seguinte: conseguir diversos promotores de maioria. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem no canal. Eu tenho um canal que explica isso direitinho. Fazer diversos promotores de maioria nas comunidades 4 anos antes das eleições, para que não haja, então, a necessidade da pessoa conquistar uma soma de dinheiro muito grande em pouco tempo. Então, isso pode ser feito de forma informal, por fora dos partidos. Tá? Então, na Câmara do Rio, por exemplo, 51 cadeiras para a Câmara Municipal. Então, 51 cadeiras. Eu duvido que as favelas do Rio não tivessem condição de preparar uma prévia gigantesca por fora do partido para eleger aí 30 nomes. Será que a favela não consegue emplacar 30 nomes de famosos? Não tem internet, não tem live? Ou seja, o que a prévia vai fazer? O que a prévia vai fazer é socializar o método. Isso que eu estou explicando aqui é importantíssimo que as pessoas ouçam. O que é socializar o método? É pegar pela via do voto direto, nas favelas, quem é que vai ser o escolhido 4 anos antes das eleições, não é em cima da hora, não. Parar de ficar falando mal do governo, atendendo ao fato da vez, mãozinha para cima. Para com essa palhaçada. Pega 4 pessoas, ou 20 pessoas para cada favela, emplaca 30 pessoas 4 anos antes. Essas pessoas elas vão ter a nota de corte garantidas. Se houver o voto mais bem distribuído, o partido fica imbatível. Matematicamente, isso é possível de provar. Eu desafio quem quer que seja a me derrubar nessa tese. Desafio. Pode pegar o melhor advogado, o melhor cientista, o melhor estatístico. Se as favelas conseguissem, 4 anos antes, emplacar 30 promotores de maioria, ela tomava a Assembleia Municipal do Rio de Janeiro. E, a partir daí,
Pode ser o prefeito que for que vai piar fininho na mão da maioria congressual, porque a lei 1079/50 e a lei estadual joga para cima do legislativo o controle do executivo, gente. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar isso. É lógico que o que eu estou fazendo aqui é remando contra uma maré de 38 anos, onde os partidos ditos sociais puseram na cabeça das pessoas a seguinte coisa: o principal voto é o voto ao presidente, o principal voto é o voto majoritário, né? O burguês domina tudo e nós somos eternos derrotados felizes. Errado! Erradíssimo! Nós não somos derrotados felizes coisa nenhuma. Nós temos que fazer a maioria. E essa maioria ela não pode ser conquistada 15 dias antes das eleições com irmão batendo cabeça contra irmão, tentando fazer média na comunidade. Porque eu vou representar todos por nós, nós por todos. Mentira! Mentira! O minoritário não vai representar favela nenhuma. Marielle, coitada, morreu lá, tudo, pô, fiquei triste e tal, mas ela era minoria congressual. Minoria congressual perde tudo. Não vai conseguir emplacar uma lei sequer, não tem voz ativa, sendo que as comunidades são uma potência e não conseguem se enxergar como potência. E não adianta eu tentar investir mandando áudios para essa gente, eles não estão entendendo isso, parece que eles não vão conseguir virar esse jogo. Se chegar para o pessoal, presta atenção, e fizer essa proposta para ele, falar assim: olha, eu quero que a lista da Assembleia Municipal do Rio de Janeiro seja composta por X% de mulheres, X% de negros, que podem ser mulheres ou não, X% de deficientes, X% de LGBT e X% de ala social, dentistas, médicos, não importa, é ala social. Desde que haja o fechamento ideológico, para resgatar estatais, para evitar privatização, para evitar caveirão matando gente, para evitar... Isso tudo passa por dentro do legislativo. Se o legislativo controlar, o governador vai ter muita dificuldade naquela cidade, naquele município, de implantar a lei do terror, a lei da discriminação patrimonialista. Mas tem mais ainda. Isso que eu estou falando para a Câmara Municipal pode ser replicado também para a Câmara Estadual. Olha só o voto proporcional aí. Mesmo que o Eduardo Cunha... Travou um pouquinho, daqui a pouco retorna. Infernos tenha criado esses 10% para infernizar a vida da gente, e mesmo que esses partidos nunca... que o Eduardo Cunha tenha feito alguma coisa muito ruim, interpondo 10% de votação nominal para tirar o voto de legenda puro, eu duvido que se as comunidades do Rio quiserem, 4 anos antes das eleições, fazerem uma mega prévia, com internet, com tudo, esse pessoal do MRV, tal, abandonar essa ideia maluca de fazer revolução, não vai ter revolução coisa nenhuma. E se quiser fazer revolução, continua falando da revolução, mas ajuda na prévia. Para a engenharia política, assim, você falou um pouquinho no início, mas eu queria que você finalizasse com isso, se for possível. Então, com a engenharia política, a gente conseguiria, conseguiria fazer a mudança da realidade brasileira. A realidade brasileira, que é patrimonialista, a gente conseguiria fazer a mudança para uma realidade brasileira socialista. É isso? Seria possível? É isso. Socialista, aí eu acho que seria Brasil... um entrave com a maioria do Estado. Mas a gente tem que falar de social. Porque se a gente falar de socialista, perfeito. A gente vai eliminar uma série de coisas que a gente não tem condição de eliminar por enquanto. Porque a questão, o verdadeiro socialista, na minha concepção, o verdadeiro socialista e até o verdadeiro comunista, que seria um top de linha, ele não está pintado de vermelho, ele não quer revolução, ele não quer nada. Ele simplesmente é um cara inteligente que está tentando convencer as pessoas de uma coisa viável. Esse é o verdadeiro social. Perfeito. Não é aquele cara que está fazendo média na favela, dizendo: eu sou por todos, todos por mim, eu por todos, vou representar você. Vai representar coisa nenhuma, mentira. Glauber Braga não representa o Rio de Janeiro em coisa nenhuma. Ele é um derrotado porque ele é minoritário, entenda isso. Toda a bancada do PT não representa a social coisa nenhuma, porque ela vai perder todas as votações. E quando a direita der uma concessão para ela
ela vai chegar, estardalhaço no Twitter, estardalhaço no Brasil 247, dizendo que obteve vitória. Mentira! Minoria não obtém vitória. O time que perdeu de 1-0 não é o vitorioso. Atenção! Não é o vitorioso. Aquele 1-0 vai perseguir aquele time, a derrota vai perseguir até o final do campeonato. Não tem jeito. Não tem como ele reverter, só se for no tapetão, mas aí o tapetão é o STF. As pessoas correm para o STF, para o tapetão, tentando reverter a perda do voto derramado. Então, isso que eu estou falando aqui, engenharia política é exatamente isso. É as pessoas entenderem esse processo, pelo menos se esforçarem para entender isso. Eu vou tentar passar essa live para um monte de gente, e eu acredito que você também vai tentar passar essa live para um monte de gente. Sim. Não existe arrogância da nossa parte. Ninguém está querendo que você, que está me ouvindo, me vendo, pare de fazer a luta que você acha que deva fazer. Eu vou falar isso toda sexta-feira, enquanto eu estiver vivo, eu vou falar. Faça a luta que você achar que deva. Se você quiser revolução, se você quiser ser do movimento de trabalhadores rurais, revolucionários, se você quiser ser do movimento stalinista, leninista, trotskista, vai ser também. Se você quiser ser juste, seja juste. Enfim, se você quiser fazer o que você quiser fazer, continue fazendo. Mas acontece que você tem obrigação cívica, porque você usa carteira de identidade, você usa carteira de motorista, você quer diploma, você está estudando, você vai para o STF quando você quer uma liminar a seu favor. Você tem que entender que você, ao fazer revolução, você vai tirar um Estado que te dá direitos cíveis e políticos e vai colocar um Estado totalitário que não vai te dar direitos cíveis e políticos. Isso você tem que ter na cabeça. Enquanto você tiver direitos cíveis e políticos, você pode falar de política. Pergunta qual é o chinês que fala de política na internet. Nenhum. Pergunta qual é o cubano que fala de política na internet. Nenhum. Pergunta qual era o cidadão da União Soviética que falava de política, de partidos políticos. Nenhum. É tudo partido único, é tudo politburo, a ordem vem de cima, você obedece, acabou. Isso é a revolução socialista. Que de socialista, aparentemente, né, tem alguma coisa, mas que, de fato, é uma forma de um politburo substituir o Estado que deixa você votar, que deixa você discutir, que deixa você até discordar de mim. Portanto, faça a luta que você faça, mas entenda que é importante que você mantenha, que você preserve o meu direito ao voto, porque se você começar a fazer movimentação muito forte, vai acontecer o que já aconteceu na história do Brasil. Nós todos vamos perder o direito ao voto. E aí eu vou fazer live sobre jardinagem, culinária, crochê, pintura a óleo. Né? O Newton vai compor modinhas de cordel e vai colocar aqui. É isso, cara. A gente tem que preservar as coisas que a gente tem. Não adianta a gente tentar declarar guerra a uma coisa. Olha o que está acontecendo na Colômbia. Não precisa nem falar muito. Então, faça a luta que você achar que deva, mas preste atenção no voto legislativo. Engenharia política é isso. É pegar 4 anos antes das eleições e fazer o seguinte: quanto é que eu preciso para fazer a maioria? É 51? Eu vou precisar de 30. Pronto. Então, vou pegar 30, vou fazer uma prévia nas favelas e vou escolher 30 nomes entre mulheres, negros, brancos, o que eu escolher, e vou hegemonizar essas pessoas na sociedade de uma forma aberta, massiva. Pronto, as favelas do Rio conseguem tomar. As favelas, não estou nem falando da classe média, Copacabana, nada disso. A maioria do eleitorado nas comunidades do Rio e simpatizantes vão tomar a Câmara Municipal do Rio. Ponto. Isso aí eu provo que é possível e viável. Com relação à Câmara Estadual, são 70 assentos. Se a pessoa escolher 40 dos 70, ela consegue fazer os 30 para a Câmara Municipal e consegue fazer os 40 para a Câmara Estadual. E isso pode não ser que isso não resulte numa maioria simples, 50%, mas pelo menos não vai ser 5% como é hoje. 3%, 5%, 8%. Isso vai fazer com que você tenha pelo menos 30%, mas melhor do que tudo isso, que você aprenda como fazer maioria dentro da lei vigente, sem impedir, através dos seus 30%, que haja retrocesso na lei vigente. Então, Sérgio, olha só, quando você fala da lei vigente, nós dentro do nosso movimento, a gente identificou um problema na lei vigente. Você quer falar sobre isso agora? O problema da lei vigente é o vício de vontade.
Porque o vício de vontade é exatamente a anulação do voto de legenda. Já foi explicado. Quando a pessoa vota no voto de legenda, ela está simplesmente negando toda a lista, porque o voto de legenda repercute no quociente eleitoral, mas não repercute no quociente partidário. Então, ela vai estar tirando cadeira ao invés de dar cadeira ao partido. E o objetivo do voto de legenda, o objetivo do voto proporcional é obter assento e não nomes. Você elege assentos. Quando você vota em deputado, você não vota no nome do deputado, você vota na maioria. Você vota em número de assentos para determinado partido. É isso. Perfeito. Então, quer dizer que essa inserção de percentual gerou um problema, um fator que a gente conseguiu entender como um vício de vontade. E é matematicamente, então, mas é matematicamente possível provar a existência desse vício de vontade? Claro, basta fazer uma simulação. Você pega, por exemplo, eu já citei essa simulação aqui, um partido que tem só voto de legenda, basta você fazer uma simulação que não é impossível de acontecer. Na prática é impossível, mas vamos supor que um partido faça 80% de votos de legenda. Ele vai conseguir quase todas as cadeiras da Câmara que ele está disputando. Né? No entanto, nenhuma dessas cadeiras vai ficar com ele. Porque o Estado interferiu na vontade do eleitor no sentido contrário da vontade do eleitor. Quando o eleitor vota na legenda, ele está votando na lista toda. Ele está querendo que toda a lista do time dele entre em campo. Tá. Essa é a vontade dele, né? Essa é a vontade dele. O Estado inverte, porque quando ele vota no time dele, o Estado vai lá e faz o seguinte: não, o outro time ganhou por WO, você não tem direito a nada porque você não tem voto nominal. Absurdo. Ou seja, absurdo. No voto proporcional puro, o gol que você faz é o número de cadeira. E no voto nominal, o gol que você faz é uma coisa que advém de campanha política, ou seja, apagar fogo com gasolina. É mais ou menos isso. Eu acho que deu para explicar assim. Perfeito. Embora eu não seja um grande comunicador, uma pessoa empática, simpática, também não me esforce muito para ser, eu acho que isso aí vai trazer um pingo de realidade para a cabeça dessa gente. Se eles continuarem chafurdando no voto nominal, achando esse Sérgio Gouveia é um bufão, esse cara aí não está com nada não sei o quê, sem irem à lei para conferir se o que eu estou falando é verdade ou não, então eles estarão assumindo serem linhas auxiliares do Caveirão, do Caveirinha, do Helicóptero, do Witzel, do Bolsonaro, do Queiroz, né? É isso, do Eduardo Cunha. Pronto. Perfeito. Essa semana, Sérgio, eu botei lá no Twitter uma mensagem que eu acho que ficou muito bacana. Uma dica aos petistas. Coloquei uma dica aos petistas. Eu vi. Ficou excelente, porque realmente ali, ó, qualquer um que venha fazendo diversionismo, se você fala do voto de legenda, se o cara tiver mal intencionado, ele vaza, ele vai embora. E aí pode ser de qualquer partido. Exatamente. E não tem como, é impossível a pessoa continuar se ela quiser atrapalhar. Ela não consegue continuar nem atrapalhando. Eu vou citar um caso aqui, já era para a gente ter terminado isso, tem um caminhão de lixo passando aqui, deve fazer bastante barulho. Mas eu vou citar uma coisa aqui interessante. Em 2016, o Jean Willis fez um vídeo aconselhando as pessoas a não fazerem um voto de legenda, porque prejudicaria o partido. Até aí, tudo bem. Acontece que ele não viu que havia ali um vício de vontade e que o Estado não pode continuar praticando esse vício de vontade, ou seja, o Estado não pode interferir na soberania do voto. Não pode. O Estado só vai conseguir fazer isso ferindo a Constituição. E eu pergunto, por que o pessoal, até hoje, não fez uma consulta ao TSE ou ao TRE combatendo o vício de vontade? E por que o pessoal não entrou como amicus curiae na ADI 5920? Por que nenhum coletivo negro, nenhum coletivo identitário feminino, nenhum coletivo identitário LGBT ou deficiente entrou, né, para ser amicus curiae na 5920, se a 5920 era a única luz acesa para permitir que a gente não deixasse o rico tomar conta de todos os espaços legislativos do Brasil. Procurados eles foram. Contactados eles foram. Né? E se não se pronunciaram, foi exatamente porque não quiseram. Claro, nós procuramos a Associação de Juristas para a Democracia, a Associação de Juiz para a Democracia e tal. Ninguém responde.
são donos da verdade absoluta, são igual aos marxistas. Não existe diferença entre a Associação de Juízes para a Democracia e os marxistas. Você vai falar com um, eu não te ouço porque eu sou o juiz para a democracia, eu só tenho um discurso único aqui. O outro lá, não vou te ouvir, porque eu acho que tem que ter uma revolução, eu sou stalinista, eu sou trotskista, nada. Não tem nada, você é um iludido, você vai dizer que é trotskista, rapaz, tu não tem nem exército vermelho, nada, como é que tu vai dizer que é trotskista? Trotsky é marca de biscoito, que quando você quebra faz Trotsky. É o barulhinho. Maravilha, maravilha. O que é Trotsky? Aí todo mundo fala Trotsky é um biscoito. Quando você quebra o biscoito, é Trotsky. Sérgio, maravilha. Sérgio, agora fale sobre a consulta que a Benedita da Silva fez ao TSE. Eu acho o seguinte, eu acho que essa consulta ela tem um papel fundamental, que é colocar o movimento negro de frente para o dirigente partidário. Porque, olha só que coisa, então. A Benedita da Silva, vou falar abertamente aqui, né? Ela deu um H. Ela falou assim, pô, preciso de voto na favela, então vou fazer uma média com a galera, com 38 anos de atraso, eu não fiz até agora, levei 38 anos para fazer essa consulta, e agora, depois de 38 anos, eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa muito consciente. E ela chegou e falou assim, olha, o dinheiro e o espaço de rádio e televisão para as candidaturas negras tem que ser dividido proporcionalmente dentro dos partidos. E um abraço para a Assunção. A Assunção entrou aí também. E aí o que acontece? Os juízes se reuniram lá, fizeram a pagelança, sentaram lá, fumaram o cachimbo, fizeram fumaça. Assim, então tá certo, a gente vai querer que as candidaturas negras tenham um percentual, né? Tal, mas nós não vamos estipular nenhum percentual de candidatura negra nas listas, como aconteceu em 1997 com as mulheres, 30%, que não resolveu o problema também. Beleza. Aí, todo mundo teve um ímpeto de comemorar. E eu cheguei no Twitter e desiludi todo mundo. Falei, olha, vocês estão comemorando a divisão proporcional de recursos para as candidaturas negras, mas acontece que o dirigente partidário continua com a primazia de saber quem é que vai ser o candidato. Então não adianta nada. Se ele quiser colocar 0 negros como candidato, tudo bem. Se ele chegar na favela e falar assim, quem quer 100 mil reais? Todo mundo, eu. Pois é, então. Aí o que acontece? A pessoa pega, repassa 100 mil reais para alguém de laranja na favela, o cara vai ficar super satisfeito, vai comprar um carro, vai acabar com uma dívida, tal, não sei o quê, papapá. Pois é. Aí o que acontece? Ele pega esse dinheiro, pega um monte de nota fria, fica com dinheiro de campanha para o partido e a pessoa sai de lá feliz. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta recorrer a uma consulta desse tipo para o TSE se a própria comunidade negra não facear os partidos no sentido da democratização das listas. O segredo não é tentar buscar cota, obrigar partidos a fazerem cota. Não é isso. Não é isso. Não imagina o Partido Novo com uma cota de 15% de negro na lista. Não vai acontecer. E se acontecer, vai ser balacobaco. Imagina o DEM, o PR, imagina o PPS, imagina o PSD do Kassab. Imagina esse bando de gente que não tem nada a ver com o social, sendo obrigado a colocar 15% de negro, eles estão felizes da vida. Porque eles vão colocar 15% de negro para simplesmente comprar os votos. Essas pessoas não têm nada a ver com aqueles partidos, aqueles estatutos não têm nada de social mesmo, são partidos rentistas, são partidos patrimonialistas, e essas pessoas jamais seriam eleitas felizes por esses partidos. Não tem nada a ver com a causa negra. Então, quer dizer, sobraram 2 partidos, PT e PSOL. Tá, PT e PSOL. Para que vai obrigar PT e PSOL, que se dizem defensores dos sociais, defensores dos negros, dos LGBT, se o dirigente partidário de PT e PSOL já não aplica esse percentual dentro das listas? Será que os negros não entenderam isso ainda? Então, a grande disputa é justamente para fazer com que haja a democratização das listas e o retorno do voto proporcional puro. Eu acho que essa live foi bem elucidativa, Newton. Maravilha, Sérgio. Eu também achei. Ficou muito boa. E a gente pode ir para as considerações finais, que a gente já está aqui com 1h e 16 minutos, né? E
Então, a gente aproveita, faz as considerações finais, manda um recado aí para os amigos. Eu não consigo ver quem está aí no chat, mas aí já manda um abraço para todos. Ok? Eles invadiram o chat, começaram a falar um monte de palavrão aqui, eu estou bloqueando a galera. Maravilha. Abaixo Mas o até... preço do PS5. PS5, não sei o que é PS5. Maravilha, mas tem um pessoal que não tem problema vir para a live, não, que é bom que eles começam a ouvir um pouquinho. Eu não sei o que é abaixo o preço do PS5. Eu também não sei, não, mas o importante é a gente passar a mensagem, o importante é que o recado está dado. Exatamente. Então, eu acho assim, eu acho que essa live ela vai ser encaminhada para determinados grupos, para que esses grupos entendam que é possível fazer engenharia política 4 anos antes, fechar o acordo com o partido dito social, porque se o partido não quiser fechar o acordo, ele vai ficar desmoralizadíssimo, para que então haja esse lance. Não entrar com 150% na lista, entra com 50% mais 1, mais 2 ou mais 3 e tenta fazer maioria, ou se não fizer maioria, fizer 30%, já está de bom tamanho. Maravilha, Sérgio. Eu fico muito grato pela live de hoje, né? Agradeço a sua presença, agradeço a presença dos amigos que estão aí ao vivo e aos que vão assistir depois também fico agradecido. E vou fechar com o pensamento de Rousseau, Sérgio, que eu ouvi e acho que é uma maravilha o que Rousseau colocou como pensamento. Ele dizia o seguinte, que nós só seremos verdadeiramente livres quando formos escravos da coletividade. Eu acho que isso resume muito do que a gente fala, do que a gente coloca sobre poder coletivo, sobre voto de legenda, sobre voto proporcional puro e sobre Congresso Nacional. Tá joia? Perfeito. Grande abraço, obrigado pela oportunidade, fique à vontade. Eu também, tá? Eu vou encerrar então, mandando um abraço para você. Muito obrigado, Newton, pelo apoio que você sempre dá, tá? E vamos ver se a galera acorda para a solução pacífica, porque se não for pacífica, não vai ser de outro jeito, porque ninguém tem condição de enfrentar militarmente o Estado e sair vencendo. Valeu. Show de bola, grande abraço, valeu. Saúde e paz a todos nós, valeu. Saúde e paz.